Está no ar mais um programa Questão de Direito. O programa Questão de Direito é uma idealização do curso de Direito da TV Univale, juntamente com a TV Univale. Estamos aqui trazendo para você que está de casa nos assistindo sempre, temas importantes, temas relevantes, que vão trazer impacto na sua vida, que vão mudar, talvez até alterar algum contexto em que você se insere, por serem uma legislação ou algo que tenha interferência no mundo jurídico de forma geral. Hoje nós estamos discutindo direitos da personalidade. Como é sabido por todos nós estamos num mundo altamente globalizado, nós estamos vivendo uma situação de avanço tecnológico, de informação e informatização em todos os meios. Nós temos em mídias sociais e dentro desse contexto, às vezes as pessoas não conseguem perceber seus limites, suas obrigações e também os seus direitos. Eu tenho aqui comigo a professora Rosemary Mafra. Professora Rosemary Mafra, ela é advogada, ela é professora também no curso de Direito da Univale, ocupando a cadeira de Direito Civil, exatamente, inclusive essa matéria é uma das matérias que ela leciona na faculdade. Hoje também ela está exercendo a função de vereadora aqui na nossa cidade e nós vamos conversar com ela sobre essa questão. Eu tenho aqui também o aluno Mauro, aluno do curso de Direito, para trazer aqui o contexto de uma visão acadêmica acerca do que nós vamos tratar nesse dia. Pois bem, professora Rosemary, feitas as devidas apresentações, surge a primeira pergunta, como base, inclusive, acredito eu, das suas próprias aulas, o que seria o direito da personalidade? Para que quem está em casa possa entender sobre o que nós vamos falar aqui agora. Direitos da personalidade são direitos inerentes à pessoa humana. Quando a gente fala direitos inerentes à pessoa humana, a gente está dizendo que os direitos da personalidade, eles nascem com a própria pessoa. Eles estão ligados diretamente com o ser humano. Eles é a proteção da nossa dignidade enquanto sujeito do direito, enquanto ser humano e pessoa. E aí, os direitos da personalidade, eles são a própria vida da pessoa, a própria trajetória da pessoa, a própria dignidade da pessoa. E é aquilo que a gente tem de mais importante no mundo. Interessante. Quando a gente fala de direitos da personalidade, a gente percebe que todo ser humano o tem. Uhum. Só que tem uma situação específica nessa situação aí, né? Nesse critério. É verdade. Porque até aquele que não nasceu com vida já os detém, não é verdade? Não. Não? Mais ou menos, né? Vamos chamar assim. O direito é tão interessante. Porque, na verdade, o que acontece? A gente tem que distinguir. Mauro, né? Mauro aprendeu isso, né, Mauro? E sabe isso demais. Veja só, nós temos aquela pessoa que no direito nasce com vida, e aquele que nasce com vida, ele detém personalidade, e essa personalidade é aquilo que nos acompanha durante a nossa vida, que são aqueles direitos que começam a partir do nascimento. E aí vem o nome, né? Vem a nossa dignidade, vem a nossa imagem, né? Vem agora. Alguns direitos, professor, da personalidade, eles iniciam antes mesmo da gente nascer. Enquanto que nós chamamos no direito de nascituro, que é aquele que está gestado, né? Então, a pessoa, já na concepção, concebido, mas não nascido, ele tem personalidade, ele tem direito aos alimentos. Os alimentos e o pré-natal da gestante fazem parte dos direitos da personalidade, que a mãe exerce em nome do nascituro, que é aquele que está para nascer, a partir do pedido de alimentos gravídicos, né? Enquanto grávida. E até aquela questão muito interessante, que também está ligada aos direitos da personalidade, que é a honra e a imagem discutido, que é aquele caso do Rafinha. Quando o Rafinha ofendeu aquela atriz, e ela estava grávida, e ela entrou na justiça, né?
E ela entrou em nome próprio, mas entrou também em nome do filho que ela estava gestando, né? Então, dentro dessa questão, eu quero dizer que os direitos da personalidade, eles também não terminam com a nossa vida. Eles nascem antes da gente ter vida após o parto, porque é enquanto concebido. Eles prosseguem durante toda a nossa vida e eles perduram até após a nossa morte, como é o caso do nosso bom nome, da nossa boa imagem, né? Que não pode ser violado, destruído após a nossa morte. Então, né, para dizer que os direitos da personalidade, eles são fundamentais mesmo, como diz a Constituição Federal. Interessantíssimo, porque a gente vê, de fato, quando a gente trabalha o direito da personalidade, a gente vê que a pessoa humana precisa ser protegida sempre em primeiro lugar. Hoje se privilegia isso, inclusive no direito internacional. Nós temos vários órgãos, várias organizações internacionais que buscam essa proteção e traz isso para dentro do Estado de forma individual, para que cada Estado possa promover essa proteção à pessoa dentro da sua legislação específica, dentro do seu direito interno. Mauro, do ponto de vista acadêmico, a gente sabe que a gente tem alguns contextos de brincadeiras em sala de aula e, aparentemente, pelo que a professora Rosemary Mafra disse aqui, nessa possibilidade de você ter uma interferência na esfera do direito de uma pessoa e ter repercussão tanto civil quanto criminal, como é que você vê isso dentro de um contexto de sala de aula, dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto, de fato, de uma sociedade, principalmente acadêmica aí, que trabalha com o direito? O nosso país, que recebe um nome formal de República Federativa, ela só é república porque o que impera aqui é o império da lei. Não é o império de um monarca ou de um despota, né? E dentro de um império da lei não pode haver nenhum espaço onde a lei não possa alcançar. E essa discussão dos direitos da personalidade é muito pertinente para o homem comum do dia a dia, porque com essa revolução tecnológica dessas redes sociais de convivência, as pessoas durante um tempo começaram a achar que a lei não alcançaria aquilo ali. Até que a lei alcançou. E aí elas levaram um susto, um choque de realidade. E a lei só alcançou esses espaços incorpóreos por causa da doutrina dos direitos da personalidade. Muito interessante. Você fez um comentário aí que, de fato, a gente percebe dentro de uma dinâmica social. Hoje, a informatização, a tecnologia está presente na vida de todas as pessoas. Verdade. Seja da mais rica à mais pobre, inclusive atinge todas as classes sociais. Hoje, você encontra crianças fazendo uso de tablets, de computadores, de smartphones, crianças fazendo postagens, crianças curtindo algumas coisas. E quando a gente cita criança, é lógico que se uma criança faz, um adulto também faz. E dentro desse contexto, professora Rosemary, a gente criou-se uma situação de, aparentemente, que a internet seria terra de ninguém. Um ambiente em que tudo pode, que nada é proibido. E não é bem assim não, né? Não é de jeito nenhum, né? Não é hipótese nenhuma. Aliás, a gente percebe isso com muita clareza. É lógico que, como o Mauro falou, né, a gente está um pouco atrasado nessa questão da legislação que regula esse espaço da internet. Mas, por analogia, né, a gente busca, inclusive, né, através do próprio direito, quando ele diz que a pessoa que tem violado o seu direito da personalidade, né, tipo a imagem, que é o caso do nome, né, ele pode buscar na justiça uma medida de urgência para fazer cessar aquela ameaça ou até mesmo
ter uma indenização por dano moral. Essa questão das pessoas compartilharem, curtir, eu acho que isso, quem faz tem que ter muita consciência e conhecimento de que ele tem que saber a fonte, né? Ele tem que saber a fonte, ele tem que saber a veracidade, porque senão ele responde na mesma proporção de quem postou, aquele que compartilha, né? Ele tem o mesmo, né? Tem a mesma responsabilidade. E, infelizmente, nos nossos dias de hoje, as pessoas, tem algumas pessoas que elas têm um ânimo, a intenção só de criar um caos, né? E denegrir, né, a imagem de outros. E é interessante que a própria lei diz que ainda que não haja intenção difamatória, você utilizar o nome de outro sem a sua autorização, ainda que não haja intenção difamatória, responde na mesma proporção. Então, por isso que é importante debater, o professor, esse tema, porque a partir do debate, a partir do conhecimento, é que as pessoas passam, né, a ter maior preocupação e, ao mesmo tempo, também de evitar, né, muitas vezes, de praticar determinados atos que é contrário ao direito. Interessante sua colocação, professora, porque a gente percebe, dentro desse contexto da responsabilidade civil, nesse assunto que a gente está falando, tanto o dolo quanto a culpa. Verdade. O sujeito que não tem a vontade consciente de produzir um resultado, causar um dano a outro, divulgando uma informação falsa ou fazendo uma informação inverídica, ele pode também correr na culpa. E os atributos da culpa a gente tem aí: imprudência, imperícia e negligência. Então, se você é imprudente ao ponto de não verificar se uma informação ela é fidedigna ou não e você repassa, você responde por aquilo ali. E quando a gente fala desse tipo de situação, especificamente dentro do contexto de uma divulgação de uma imagem, de uma divulgação de uma informação, uma calúnia, uma difamação, a gente tem o direito civil, ele regulando isso aí, né? A gente tem o Instituto da Responsabilidade Civil, que é um instituto que visa aí uma indenização reparatória pelo mal que é causado. Mas eu acho interessante a gente, antes mesmo de continuar nessa questão, seguir por essa linha da responsabilidade civil, porque a gente vai falar sobre isso. Eu queria que você colocasse para a gente aí, para quem está de casa nos assistindo, professora, quais seriam esses direitos da personalidade? Olha, aliás, os direitos da personalidade, eles não constavam no Código Civil de 1916, que vigorou até 2002. Foi o novo Código Civil, trazendo uma visão mais constitucionalizada do direito, que inseriu os direitos da personalidade dentro do Código Civil, porque, na verdade, eu sempre digo aos meus alunos que o Código Civil é como se fosse uma constituição privada, individual de cada pessoa. E aí ele regula a vida das pessoas. Então, dentro deste capítulo, professor, que foi inserido a partir da Constituição, que trouxe no artigo 5º os direitos fundamentais da pessoa humana, da Constituição Federal, no direito civil, os direitos da personalidade, eles são classificados em 3 espécies, que é os direitos ligados à integridade física das pessoas. Dentro do direito ligado à integridade física, nós temos o direito à vida, o direito ao nome, o direito ao corpo, nosso corpo vivo ou após a morte, parte ou no todo. Nós temos o direito à integridade moral, onde nós temos a imagem, onde nós temos a intimidade, né? Onde entra, inclusive, o direito ao esquecimento. Nós temos direito de esquecer determinadas passagens ruins que aconteceram na nossa vida e que nós já nos penitenciamos por ela, porque não existe pena eterna, né? Não existe. E, finalmente, o direito à integridade ligada
a escrita, né? A escrita, os direitos autorais, né? A voz, que é a fala, a escrita. Então, esses são os direitos da personalidade. Aliás, eu sempre digo também que, apesar do Código Civil ele listar quais são os direitos da personalidade da pessoa, ele não esgota, professor. Isso significa que naquele rol de direitos da personalidade que eu acabei de falar, as espécies ou tipos, nós temos N outros que podem estar surgindo como acontecimento da nossa vida e que o Poder Judiciário, né, pode estar analisando e entendendo que tem que ser protegido. Interessante, muito interessante. E para você que está de casa aí nos assistindo, essa discussão ela só está começando. O programa Questão de Direito vai dar uma pausa. A gente volta já já, não saia daí.